Rapaziada, rivais dizem que Bruno Henrique foi favorecido por causa do Flamengo. Se liga só na reação dos antes com a punição do BH em 12 jogos e 60 mil de multa. Se liga. Pena justa, branda ou pesada? Agora só 12 jogos? Tem alguma coisa estranha aí. Pra mim é a camisa que pesou. A camisa do Flamengo, nesse tribunal, ela tá pesada. Então eles ficaram com receio e deram uma punição branda. Mas tem que ser punido. Do Dracena. Não, acho que foi branda, Renata. Se a gente pegar os julgamentos que tiveram com outros atletas, né? Por mais o tribunal condenou. Então isso não temos nada para falar. Agora, com relação aos outros casos que tivemos aí no nosso futebol, né? Outros pegaram 1 ano, 2 anos de suspensão e o Bruno pegou só 12 jogos. Então eu acho assim, foi muito branda, assim, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que se investigar, temos que estar em cima, até porque para não ter mais esse tipo de casos, até para não beneficiar e nem prejudicar ninguém, principalmente no esporte, onde que a gente está ali, é para diversão, é para curtição e também com responsabilidade. Então, para mim, foi muito branda. Fala, pessoal, muita gente aí perguntando, né, falando para eu dar a minha opinião sobre o caso Bruno Henrique. E para eu dar a minha opinião sincera, eu preciso de saber tudo que foi feito. Por exemplo, e eu não sei, eu não peguei o negócio para assistir, para ver, tá acontecendo isso, não vi. Vi até uma parte de hoje do julgamento e tal, mas não sei o que de fato ele fez. Foi condenado, né? Foi condenado. 12 jogos, 60 mil reais, se não me engano, de multa, né? Agora, eu sim vi o desespero de um garoto, Vitor Mendes, inclusive ele trabalhava e gerava recurso para pagar os tratamentos do pai que veio a falecer, né? Pegou 2 anos de suspensão. Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Vamos lá? Sem gerar corte, por favor, tá? Porque eu não terminei ainda não. É porque ele fez menos? Foi menos do que ele fez? Ó, o outro lá fez um negócio de 4 jogos, não sei quantos cartões amarelos, aí o cara, sabe, assim, influenciou vários jogos e ele menos. Foi isso? Se foi isso, é justo. Se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos, né? Vai pagar pelo que fez. Uns foram mais, outros foram menos. Então eu tenho que ver para falar com vocês. Tem que ver, é complicado. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que tem que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Eu vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá para brigar com o sistema. Não dá para brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque... Não importa o clube. Estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos. Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui rival durante muitos anos do Bruno Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai. O pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim.
Independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim... Gente, eu não entendo, consigo entender. Tá aí, rapaziada, a reação dos rivais, né? Felipe Melo aí e a galera lá do Jogo Aberto. O Felipe Melo foi até um pouco ponderável, cara, né? Mas, cara, quando o assunto é Flamengo, gera muita polêmica. Mas agora vamos ver o que o Neto lá na Porco falou sobre isso. Se liga. Galera, uma grande repercussão tá tomando conta da web, das mídias sociais, porque acabou de sair ali, né, alguns minutos, algumas horas já, o veredito do Bruno Henrique sobre o seu processo de acusação e condenação na esfera esportiva. O atleta passou nessa quinta-feira. O Bruno Henrique, ele foi condenado a uma suspensão de 12 jogos e a uma multa de R$60 mil pela acusação de manipulação esportiva. Com tudo aquilo que aconteceu, né? Aquela história lá que todos nós já sabemos. E aí, cabe recurso. Outra informação importante também, eu acho que é muito relevante, é que essa condenação ela envolve apenas partidas organizadas pela CBF. Ou seja, então essa condenação estaria valendo para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Competições da Conmebol, por exemplo, Conmebol Libertadores, não vale. O atleta ele pode atuar. Se o Flamengo quiser falar assim, ó, ele vai cumprir os 12 jogos, mas vai cumprir ali no Campeonato Brasileiro e ele vai continuar sendo escalado normalmente para a Copa Libertadores. Vida que segue. Ele pode continuar sendo convocado, né, escalado para a Libertadores. E uma grande revolta tomou conta nas redes sociais, principalmente por torcedores rivais. Vamos dar uma lidinha aqui, um pouco, na reação, tá bom? Da galera. Vamos ver, o pessoal, cara, tá revoltado, viu? Bem, esse daqui pra mim, ele utilizou um argumento totalmente incoerente. Ah, viva a impunidade. Depois querem que prenda quem rouba um celularzinho. Sou flamenguista, mas a notícia é triste pro Brasil. Ah, pera aí, calma aí. O cara tá tentando fazer uma comparação também. Vocês concordam comigo bem? Ah, mas né, ter a sensação de impunidade e tal. Ah, tudo bem, uma coisa é o cara ter sensação de impunidade. Outra coisa é o cara contra-argumentar a favor ali de quem rouba um celular. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Um pior tipo de contra-argumentação que você poderia utilizar. Tudo bem você falar assim, nossa, um sentimento de impunidade, isso é triste e tal, mas você justificar que quem rouba o celular, pelo amor de Deus. Aí teve mais, vamos lá. E no Paraíba, 720 dias de suspensão do futebol e 100 mil de multa. Igor Karius, 360 dias de suspensão e 40 mil de multa. Aleph Manga, 360 dias de suspensão e 50 mil de multa. Vitor Mendes, 720 dias de suspensão e 70 mil de multa. Sávio, 360 dias e 30 mil de multa. Ele só falou isso. Ele estava falando aqui a respeito de jogadores que já foram condenados por questões de manipulação esportiva. Ou seja, querendo dizer que esses jogadores eles sofreram uma punição muito maior, ficando suspensos ali de 1 a 2 anos do futebol e, além disso, multas maiores também. Aí teve outro comentário aqui, ó. Agora tá liberado para todos os jogadores do Flamengo manipularem resultados e não darem nada. Tá de sacanagem. Quando o jogador é do Flamengo, o sistema é comprado. Outro comentário. Isso se chama sistema. Outro torcedor aqui. Uma punição diferente para o mesmo fato. Condenado por 12 jogos. Isso não é condenação. Isso foi uma suspensão. A justiça brasileira é uma... E aí o cara colocou, né, o simbolinho ali do cocô. 12 jogos é até um absurdo com os demais atletas, que ficaram anos sem jogar. Corrupção solta no STJD. No fim, esses 12 jogos cairá para um jogo. Infelizmente, quando o time é do sistema, não dá em nada mesmo. Outro comentário aqui de outro torcedor. Engraçado, né? Se fosse jogadores de outros times, era banimento do esporte. Meu amigo, tá de brincadeira. Eu sempre falei para os meus amigos, a pena do Bruno Henrique não vai ser maior porque ele é jogador do Flamengo. Se fosse outro jogador de qualquer outro time,
eles iriam barrar o jogador por no mínimo 2 temporadas e uma multa grande. Aí teve mais comentários citando, né, os jogadores que foram condenados ali com 1 ano de suspensão, 2 anos de suspensão. Mais um comentário aqui, ó, o Flamengo se recuperou com as próprias pernas. Pernas do STJD, do governo, do Judiciário da Globo e da CBF. 12 jogos, isso é uma vergonha, comentou aqui uma torcedora. Nem me surpreende, é o retrato da justiça brasileira. Brasil com seus teatros, simplesmente uma piada, tudo isso, infelizmente. Daqui a pouco vai recorrer e voltará a jogar de novo. No Flamengo tudo pode. Piada. Depois as pessoas ainda acham que não há favorecimento para certos times no futebol brasileiro. 12 jogos com tanta prova assim? Teve outro torcedor que indagou, né, falando ali sobre a questão de ter provas. Só porque é jogador... É isso aí, rapaziada. A galera rival tá pé da vida, né? Com essa decisão do STJD, né? De 12 jogos de punição e 60 mil de multa para Bruno Henrique do Flamengo. E o Flamengo é do sistema, né? Quantas vezes o Flamengo foi prejudicado, né? Quantas vezes? Cara, eu sei que os fatos eles precisam ser analisados friamente, né? Sem favorecimento para ninguém, mas também tem que pesar na balança uma coisa da outra, cara. O Thiago Leifert, ele deu a sua opinião e ele deu aula nisso aí. Deu aula. Eu vou trazer o próximo vídeo aqui, react, sobre o Thiago Leifert falando, e ele deu aula sobre isso. Que temos que pesar um caso e o outro caso. Não é porque é o Flamengo, mas por exemplo, agora não me recordo o jogador, mas o jogador em questão que o Thiago Leifert disse, ele manipulou diretamente o resultado. O Bruno Henrique já estava programado para ele tomar o cartão amarelo nessa partida contra o Santos. Já esse jogador que me falha a memória, né? Você fica ligado aí que daqui a pouco tem o react do Thiago Leifert falando sobre isso. Ele manipulou, tomou cartão amarelo em vários jogos. Então, assim, a punição ela precisa ser colocada em cima vamos dizer assim, do que a pessoa fez. Se a pessoa fez mais, se a pessoa fez menos, e não só baseado no caso, né? Então, assim, tem que analisar casos e casos. Não é porque um jogador teve 1 ano, 2 anos de punição que o Bruno Henrique também tem que ter, né? Então, as pessoas elas argumentam isso, só que esquece de ponderar esse assunto. Mas eu quero saber de você. Foi branda? Teve favorecimento porque o Bruno Henrique é do Flamengo ou não? Deixa a sua opinião, seu comentário aqui, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!